Opa, pessoal, vamos continuar aqui a série As Parábolas de Jesus. Entender as parábolas é saber como é que você vai caminhar para o reino dos céus. Porque se existe uma entidade aqui que engana o mundo todo e nos cega, não deixa nós entendermos a mensagem de Jesus, como está em 2 Coríntios capítulo 4, eles proíbem de ler as parábolas e de entender. Então, o nosso trabalho aqui, como eu já disse, é nós ensinarmos as parábolas, que só entender a parábola você já sabe quem é a entidade que cega o mundo, que é o próprio Deus de Israel. Vamos lá. Essa é a parábola dos dois irmãos, tá? Uns dizem também que é a parábola do filho pródigo. Eu prefiro eu nomear as parábolas, porque como eu estou produzindo uma tradução, eu vou seguir uma linha de raciocínio, tá? É Lucas 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quem serão os 2 filhos? GG, né? Jesus e Jeová, né? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, o Jeová, que era o mais novo, que o primogênito de toda a criação é Jesus, né? O irmão mais velho, o mais novo, queria mudar as regras do reino dos céus. Queria enfiar lá em si uma tal de Torá. Tá? Aí o pai foi, criou esse reino caído, tá? Essa prisão. Por isso que Jesus fala que ele vai ter que entregar a chave. Porque para você sair de uma prisão, você tem que abrir a fechadura. Não sei se vocês estão entendendo. E vamos lá para onde ele cita isso. Na parábola dos lavradores maus. Vou só entrar aqui rapidinho nela, para vocês entenderem lá. Ouvi uma parábola, ouvi um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Entregou essa prisão aqui a uns lavradores. Vocês não querem ser Deus? Então serão Deus deste local. Lá vocês podem fazer o que é arrendado, vocês podem mexer na estrutura, você pode destruir os gentios, pode refazer reinos. Se fosse uma locação, não. Locação, se você mexer numa porta, você tem que colocar a porta no lugar. É um arrendamento. Mas aqui a gente vai falar em outra parábola, tá? Vamos voltar naquela lá que a gente está falando. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então ele recebeu uma nave, um batimóvel que saiu voando lá de cima até que embaixo, e por acaso ele escolheu o Oriente Médio ali para construir a Suméria. Já existia gentios morando. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo em libertinagem. Por que ele está falando que aquela entidade... Vamos lá para Gênesis 6. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram-se filhas. Então, os gentios, que aqui ele fala que é homens, que já existiam pessoas na terra, já estavam se multiplicando, viram os filhos de Jeová, que as filhas dos homens eram formosas, então as gentias, tá? As gentias eram bundudinhas, eram formosas, eram gostosas, e tomaram para si mulheres das que eles escolheram. Então disse Jeová, não concederá o meu espírito para sempre. Essa aqui é uma mentira, tá? Dele, uma causada. Eles fiaram isso aqui, uma causada que a galera já passa dos 120 anos há muito tempo. Tá? Essa aqui é uma geração, tá? Uma geração para o Jeová é 120 anos. Havia naqueles dias caídos na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens, e dela geraram filhos, estes seriam os heróis que houve na antiguidade, os homens de Shem. Interessante que aqui a palavra é Shem.
tá? Eles botam de fama, tá? Mas deixa isso pra lá. Então, aqui está dizendo que esses anjos formaram uma descendência, que é os homens de Shem, né? Os filhos de Noé, né? Mas não vamos entrar nisso agora, porque a gente vai entender quando. É engraçado lá que a filha de Ló, né? As filhas de Ló, elas embriagaram lá o Ló, só que tinha 2 anjos com abdômen de tanquinho, né? Cabelo claro, de Jeová, que estavam lá, foram atrás dessas mulheres para quê? Para fazer filhos, para fazer um grupo de pessoas. Você acha que elas foram ficar com Jó ou ficaram com aqueles homens tanquinho da idade delas, aqueles caras sarados, sem camisa, né? Mesma coisa, Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1. E Jeová visitou a Sara, que tinha dito: a Jeová fez a Sara como tinha prometido. Jeová fez o quê? Fez um bolo? Fez exercício com Sara? Fez, sei lá o que mais? Não? Ou fez um filho com Sara? Se reparar, todos. Quando, ou a Sara pro Abraão, não, vai lá pra tenda de Shem, vai estudar a Torá, vai. Eu já tenho compromisso aqui em casa. Vai vir minha amiga aqui em casa hoje, vai lá. Você não gosta de ficar ali na Torá? Vai lá. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. O cara era broxa. Olha lá, vamos lá pro o Jeová cantando, olha lá. Cantando Gênesis 18. Abraão e Sara, na verdade era Abraão, tá? Sara ainda era cocotinha ainda, tá? E pior que eles eram irmãos, tá? Eram muitos velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos, por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? O Abraão, Jeová, ele não faz mais, não levanta mais, Jeová. Como é que eu vou ter filho? E disse Jeová a Abraão: por que riu a Sara? Por que ela falou para Abraão? Ela Jeová para Abraão: ô Abraão, por que ela tá rindo de tu, cara? Olha lá, na verdade darei à luz ainda estando envelhecido. O próprio Jeová, ele ria da cara de Abraão. Ele fez a pergunta para Abraão: que história é essa aí, Abraão? A tua mulher tá falando que você não dá no couro? Fica tranquilo que alguém vai ter que dar no couro aí, tá? Nessa história aqui. Haveria coisa difícil a Jeová? Ao tempo determinado tomarei a ti por esse tempo de vida e Sara terá um filho. Vamos voltar lá para a parábola. Ai, esse Jeová não é mole não. Olha lá, vivendo em libertinagem. O que o Jeová podia fazer? Ele podia descer na terra, ser um Deus, né? Ensinar agricultura, ensinar as pessoas a fazer as coisas, ensinar onde tá, o que está certo e o que está errado. Não. Ele foi em cima da mulherada. E havendo ele gastado tudo, então ele veio com posse, está aqui para baixo, tá? Deve ter quebrado a nave espacial, não sabia consertar. Houve naquela terra uma grande fome. Olha que interessante. E começou a padecer necessidades. Jeová era o rei dos hebreus, tá? Ele é a entidade, assim, um mentor intelectual daquele povo. Ele podia estar ensinando agricultura, a cuidar do gado, para ter comida, a estocar alimento, como o Egito fazia. O Egito era famoso por ter grandes estocagens de alimento, vários povos iam comprar lá com eles, por isso que eles tinham tanto poder para a época. Tinha uma democracia, eles conseguiam dividir o estado em várias províncias, com vários governadores, tá? Grande fome. Vamos lá para Gênesis 12. Ai. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou um altar a Jeová
e invocou o nome de Jeová. Então, né, Abraão, né, mas o pessoal tá passando fome, olha lá. Altar tem, comida não tem, quer ver? Depois caminhou Abraão ali para o segundo, ali para o lado sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, por conta a fome era grande na terra. O que ele fez lá? Ora, bem seja que a mulher formosa à vista. O que ele foi? Ele vendeu a mulher para ganhar dinheiro. O maior cafetão da história foi Abrão. Não, era broxa, usou. Olha que interessante. Aí vem a pergunta: quem será que engravidou a Sara? Eles meteram Deus lá no meio. Será que ela veio grávida de um egípcio? Será que ela veio grávida de um povo lá daquela época? Dos cananeus? Ai, ai, ai. Quando ela ficou lá na casa do egípcio lá, né, do rei, será que foi ele que embuchou a Sara? Porque isso aí a gente sabe que foi escrito por mãos hebraicas. Uma elite hebraica escreveu isso aí, eles contam o que quiser. Mas o fato é que ela engravidou. Agora, de quem ele fala que é Jeová? E os próprios escritores falam que Abraão era broxa. É isso que eles defendem, né? Vamos lá. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Esse Jesus era implacável, hein? Ele esculhambava o plantão. O bagulho era sinistro. E olha, agora vem a marretada nível master. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Quem será o cidadão que Jeová buscou ali, o otário, o broxa? O qual o mandou para os seus campos a pastorear porcos. A palavra aqui é buscou. Pode ser usado também como apacentar, mas o sentido claro é de um pastor ou sacerdote para seus discípulos, no sentido de ensinar o caminho pastorear. Meu amigo, ele falou que o judaísmo que eles ensinavam é pastorear porcos. Ele esculhambou aqui o que era ensinado dentro das sinagogas. Que o próprio Abraão, né, por fundar essa religião, ele ensinou. Ele está dizendo que aquele cidadão pastoreava ensinamentos porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ô, Abraão. Nem comer porcos eles podem, mas eles estavam querendo comer a lavagem. Que, caraca. E ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque era um vagabundo. Tá? Não trabalhava. Queria ganhar dinheiro fazendo guerra, vendendo sendo cafetão. E tornando-se disse: quantos locatários de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Mano Jeová estava passando fome. Quantos povos que locam essa terra aqui têm abundância e eu estou aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Perfeito. Todos nós aqui somos inimigos do Pai, por ter caído do reino dos céus. Aí ele começa a mudar para explicar por que. Isso aqui é uma história da queda, tá? Olha lá. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus locatários. E levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai, olha, vai repetir: pai, pequei contra o céu, contra o reino dos céus, e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O Paulo, lá em Romanos 5, entendeu muito bem. Ele preparou um capítulo, que é Romanos 5, para falar da queda. Porque se nós
sendo inimigos do Pai, do reino dos céus, fomos reconciliados com Deus, aonde? Na morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até Jesus não tinha forma de a gente subir desse reino. A gente ficava pagando a penitência, reencarnando, Jeová aqui fazendo bagunça nesse reino, ensinando religião para os povos, perturbando, fazendo guerra, ensinando lá. Em todos os povos tem uma insinuação ao dragão, né? De uma forma, né? Por isso que os índios, os hebreus, todos eles faziam canibalismo, né? Mas vamos voltar lá. Pecamos contra o reino dos céus, nós somos inimigos, nós estamos aqui presos aqui embaixo, nós queremos voltar, Pai. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa ao Pai. Esse é o Pai, o pensamento do Pai. Vestilho e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai, totalmente diferente daquela entidade, uma pessoa que conhece a verdade vale mais. Você reconciliar uma pessoa perdida vale mais do que 99 salvas. Quando você acha uma dracma perdida, que estava perdida, e você mostra-lhe a verdade, mostra aqui que eu estou mostrando, mostra as parábolas, as combinações, a festa nos céus. Porque aquela pessoa tem grande chance de voltar para o colo do Pai. Tá? E largar este mundo que foi feito porque nós brigamos lá em cima. O que o Pai poderia ter feito? Podia ter acabado com a existência de todo mundo. Podia simplesmente apagar a nossa existência. Mas o que ele fez? Ele deu uma segunda chance. E não foi segunda, é terceira, quarta, quinta, porque a gente reencarna ainda. Quando a gente morre, tem um julgamento final sobre a gente. Eu acredito que a gente vai ser perguntado certas coisas sobre esse mundo, quem é o Deus desse mundo. E se você falar que ele é o Pai de Jesus, aí você volta para cá. Como é que pode ter justiça se, por exemplo, uma criança morre com 3 meses de vida e foi-se embora? Né? Uma criança, ou então vive de várias formas aí que não tem jeito de viver, não vai ter. Meu amigo, esse mundo aqui vai ficar vivendo, a pessoa vai ficar reencarnando, até você conseguir vencer o juízo final e voltar para o Pai. Isso que está escrito nessa parábola. Tá? E ele, lá em cima, ele esculhamba com Jeová, mostrando qual foram os atos dele aqui nessa terra. Em vez de ele estar ensinando, prosperando o povo, dando equidade, não, ele fez tudo errado. Instruiu na mente do seu povo a escrever isso. Então é isso, pessoal. Mais uma parábola aí. Espero que tenham gostado. Irei continuar com as parábolas, que tem uma pior que a outra, tá? Para Jeová. Um abraço a todos.